Olá, meus amores do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre dois gêneros textuais. Vocês lembram que eu já falei para vocês de alguns gêneros textuais que existem? Gêneros textuais são aqueles formatos de texto, tá bom? Nós vamos hoje aprender o causo e o conto. Para isso, eu vou precisar também que vocês peguem o material de vocês para poder acompanhar junto comigo. Na página 64, nós temos um causo, tá? O causo, ele é um gênero textual que ele vai ter uma função mais engraçada. Ele traz também muitas rimas para trazer uma sonoridade bem legal para o texto, tá? E ele pode contar fatos verídicos ou não. O causo é aquele causo que é mais assim, é mais na oralidade que acontece ele, mas também ele vai aparecer muito na escrita, certo? Causo popular, ele traz sempre, ele também está presente no folclore, tá? Porque vai aparecer algumas histórias de alguns personagens engraçados de acordo com o causo, certo? Aí eu vou ler aqui um trechinho do Matuto no Futebol, tá? Para vocês depois acompanharem, vocês fazem a leitura completa em casa, ok? E esse tal de cinema, que eu não sei nem como é, se é homem, se é mulher, se vem da lua ou do sol, um teatro eu nunca vi e também nunca assisti um jogo de futebol. Percebe também aí que ele tem rimas, tá? Que ele tem uma linguagem mais popular, né? Com uma fala mais cotidiana também, assim, e o sotaque mais de acordo com alguma região, pode ser nordestina ou não, certo? Mas aí esse é um exemplo de causa. Como eu já falei para vocês, ele vai trazer essa parte mais humorística. Nós temos também o conto popular. O conto popular ele vai estar na página 70 do módulo de vocês. Eu vou ler um trechinho aqui de um conto e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um conto. Os três homens atentos. Depois vocês continuam a leitura, tá? 3 homens caminhavam juntos por uma estrada, quando passou por eles um velho muito apressado. Por acaso vocês viram meu camelo? Ele perguntou cheio de preocupação. O primeiro homem respondeu-lhe com outra pergunta. Seu camelo é cego de um olho? É sim, disse o cameleiro. Ele não tem um dos dentes da frente? Continuou o segundo homem. É isso mesmo. É manco de uma perna? Completou o terceiro. Com certeza, ele afirmou. Os 3 homens, então, o aconselharam a seguir na direção de onde eles tinham vindo, que logo encontraria o seu camelo. O cameleiro agradeceu muito a indicação e se foi. Mas nem sinal do camelo. E aí, será que ele conseguiu encontrar o camelo? Só lendo o restinho da história para poder saber. O conto popular, ele vai trazer também, sim, né, às vezes uma visão mais humorada, mas ele vai trazer sempre apenas um conflito, ele é curto, tá? Independente da extensão dele, ele é curto em relação ao romance, é um gênero mais curto, ele só traz um conflito, só traz um desfecho, né, como todos os outros, e ele pode aparecer com narrador, tipos de narrador, narrador personagem e narrador observador, que é esse que a gente vai conversar um pouquinho agora também. O narrador personagem vai ser aquele que participa da história. Narrador personagem, o nome já diz, ele narra sendo também um personagem, ele participa da história. O narrador personagem, ele vai aparecer na primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Qual é a primeira pessoa? Singular, eu. Plural, nós. Então, quando eu me coloco, eu estou contando a história, eu sou uma narradora personagem, ok? O narrador observador vai ser aquele que vai estar em terceira pessoa. Lembra qual é a terceira pessoa? Muito bem. Ele ou ela, eles ou elas, certo? Dependendo do número, né? Se é singular ou se é plural. Então, assim, o narrador em terceira pessoa, no caso o observador, ele sabe de tudo que acontece ali na história, mas ele não participa, tá? Ele sabe do que está acontecendo, mas ele é mais neutro também. É como se ele não defendesse um lado ou outro, ele não participa da história, ele apenas conta a história de uma visão superficial, tá? E ele é mais neutro, é mais, tipo, na dele, né? Vamos supor, certo? Além disso, também em um conto, nós podemos encontrar também os tipos de discurso, que é isso também que muitas vezes vai nos definir os tipos de narrador, tá? O discurso direto e o discurso indireto. As diferenças, elas são simples. Discurso direto, a gente até viu já em sala de aula isso. Discurso direto é quando ele vai aparecer com travessão, 2 pontos antes do verbo de locução, depois do verbo de locução. Vai aparecer com travessão, sempre trazendo a fala direta do personagem. Então aqui nesse, quando eu falei por acaso assim, seu camelo é cego de um olho, quem tá falando isso é o próprio personagem. E ele tá seguido de travessão. Então se aparece com travessão, o meu discurso ele é de reto, certo?
E se não aparece, se ele está apenas contando os fatos sem aparecer diretamente a voz do personagem, ele é um discurso indireto. Esse conceito de discurso direto e indireto, vocês encontram melhor na página 74, ok? Vocês fazem, tá, a leitura desses textos, vocês observam direitinho, tentem encontrar aí os tipos de narrador, se é observador, se é personagem, se o discurso é direto e indireto, e depois me digam. Outra coisa também importante é que o discurso ele pode aparecer tanto direto e indireto num texto. Não quer dizer que no texto tem discurso direto, o texto todinho é discurso direto? Nem sempre. Vai existir texto que é todo discurso direto. Mas neste caso aqui vai existir os dois tipos de discurso. Então pode aparecer discurso direto e indireto, pode aparecer só o direto, pode aparecer só o indireto, ok? Então estudem, revisem, façam as atividades, pratiquem, que depois a gente continua. Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.